Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à comunidade do investidor. Na semana passada nós tivemos uma primeira aula sobre o Facebook Ads, falando mais dos conceitos, da parte mais teórica. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais como anunciar no Facebook. É uma aula mais prática, com as telas, para a gente se situar melhor, combinado? Primeiro ponto, né, quando a gente vai iniciar no Facebook Ads, a gente vai ter a primeira etapa ali de fazer o nosso primeiro anúncio. E aí a gente precisa fazer a criação de uma campanha, como é chamado lá dentro do Facebook Ads. Então, a gente tem duas formas de criar um primeiro anúncio. A gente pode clicar em impulsionar um post ou turbinar publicação. O Facebook às vezes muda ali a nomenclatura, mas é o mesmo significado. Então, eu posso clicar no botãozinho, impulsionar um post direto lá na minha própria página, ou eu posso usar o gerenciador de anúncios. A forma mais simples, claro, é a gente acessar a nossa página, escolher lá um post que a gente gostaria de impulsionar. Pode ser até de um anúncio de um produto mesmo, então eu quero impulsionar ou eu quero trabalhar ele para conversão em vendas. E fica aqui, olha, como vocês estão vendo na tela, logo abaixo da publicação, vocês têm aquele botãozinho azul, turbinar publicação, impulsionar, aí nós vamos encontrar vários termos. Primeira coisa que o Facebook vai solicitar o preenchimento é o objetivo do anúncio. E aí tem algumas diferenças entre essas duas formas que eu acabei de explicar, utilizando o botão impulsionar ou através do gerenciador de anúncios. Quando eu utilizo o botão, eu tenho duas possibilidades de objetivo: ter mais envolvimentos na publicação ou receber mensagens na página. E aí, dentro ainda dessa opção do botão, eu posso definir o público-alvo do anúncio. Como é que funciona nessa etapa aqui? Vamos supor que você já tem a tua página há um tempo, tem lá o teu grupo de seguidores, é um pessoal que já está engajado, conhece o teu trabalho, está sempre visitando a página. Na hora de você fazer um anúncio, você pode segmentar escolhendo que somente os fãs, ou seja, somente os seus seguidores visualizem aquele anúncio. Então você está fazendo uma coisa mais restrita somente para os seus seguidores. Você pode escolher fazer para os seus seguidores e para os amigos deles, entendendo, né, ou subentendendo que eles também possam ter interesse, ou que, enfim, que seria um interesse comum. Ou você pode definir este anúncio para toda a rede de usuários do Facebook, independente se são seguidores seus ou não, ou amigos dos seus seguidores. Quando você escolhe a rede de usuários toda, que a gente está falando de milhões de pessoas, tem alguns campos a mais que a gente pode utilizar lá na segmentação para a gente conseguir encontrar o público que a gente entende que vai ser impactado de uma melhor forma através desse anúncio que a gente vai fazer. Fora isso, né, que é essa parte de segmentação, é preciso que você defina um orçamento para o anúncio, ou seja, quanto que você vai gastar naquele anúncio, é você que determina isso, e uma data de início e uma data de término. Olha, eu vou colocar esse anúncio no Facebook por uma semana, né, por 7 dias, e eu só quero gastar R$50 com esse anúncio. Eu não quero que ultrapasse esse valor. É possível ser feito desta forma. É claro que a quantidade de pessoas que esse anúncio vai atingir, a quantidade de vezes que ela vai aparecer, a dinâmica do anúncio, ela vai ser diferente de acordo com o valor que você está investindo, porque aí o que o Facebook faz? Ele pega o período que você determinou, o valor total de investimento e ele divide por dias. Neste exemplo que eu dei, ele pega R$50, divide por 7 dias e aí você vai utilizar. E aí tem a quantidade de pessoas que você vai alcançar e tal. Quando você está montando o teu anúncio, você consegue visualizar isso, você vai alterando os valores e você vê a quantidade de pessoas, é uma estimativa, claro, mas real, a quantidade de pessoas que você vai atingir por dia, você consegue visualizar e você pode alterar ali na hora se entender que isso é necessário para você. Aqui a gente tem o print das telas para facilitar a visualização do que eu acabei de passar ali para vocês. Quando eu clico no botão impulsionar publicação, que era o que estava na tela anterior, eu venho para essa primeira tela aqui do lado esquerdo, ó, turbinar publicação. Ali eu tenho, olha, o objetivo,
que meio que fica já automático para o Facebook escolher de acordo com as configurações que eu tenho na minha página. Ou você clica ali no botão Change, que é modificar, e você faz a alteração escolhendo lá qual é o objetivo dessa publicação. Lembrando que aqui pelo botão nós só temos aqueles 2 tipos que eu acabei de citar. Você pode, é opcional isso, mas você pode publicar um botão. Então, você deixa sem botão ou você adiciona um botão. Por exemplo, se for um anúncio de compre aqui, de algum produto que você está vendendo, você pode colocar um botão, comprar. E aí, quando clica nesse botão, ele vai direto para o teu WhatsApp, por exemplo, ou ele vai para uma página que você tem na internet para vender esse produto. Você vai direcionar, né? O botão nada mais é do que um atalho para um endereço que você vai especificar. Então, a pessoa clica ali, ou ligue já, por exemplo, e aí vai para um atalho que você tem no teu WhatsApp. Então, você tem como fazer isso dentro do anúncio, é bem bacana. E ali no público, você tem um botãozinho ali, editar. Olha, pessoas que você escolhe por meio de direcionamento. Quando eu clico em editar, que era o que eu comentei no slide anterior, quando eu escolho a rede toda do Facebook e não somente os meus seguidores e os seus amigos, eu preciso dar uma segmentada, senão quem atira para todos os lados não acerta nada, né? Então é importante segmentar. E como é que eu faço isso? Eu clico aqui no botão editar, que eu deixei sinalizado na seta, vai abrir esta outra tela do lado direito pra gente, ali ó, editar público. Eu defino o gênero, se tanto faz, homens e mulheres, ou se eu quero um gênero específico. Se eu tô, por exemplo, fazendo um produto de maternidade, eu vou ticar mulheres, e por aí vai. Então, você vai ver dentro da tua necessidade, ou se não é um anúncio especificamente de um produto ou serviço, se você quer só aumentar a quantidade de seguidores da tua página, levar essa marca para o maior número possível de pessoas, aí você vai colocar homens ou mulheres. Mas é claro, depende do teu negócio. Se o teu público, a tua persona for só de um gênero, você aqui vai especificar. Você determina a faixa de idade, né, mínima e máxima. Aqui nas localizações você pode colocar o país todo, se você tem condição de atender através do seu serviço ou do teu produto, se entrega para todo o Brasil, por exemplo. Ou então você pode especificar, quando a gente coloca ali, por exemplo, São Paulo, você pode determinar a cidade, você pode determinar que é o estado todo, você pode escolher várias opções ali. Neste exemplo aqui eu coloquei Brasil, eu quero atingir um público, homem e mulher, entre 25 e 55 anos, no Brasil todo, porque, em teoria, aqui eu tenho entrega via correios para todo o país. E aí você pode ter uma coisa muito interessante, ali no direcionamento detalhado, você pode acrescentar algumas informações super importantes, demográficas, de cargo, renda, interesses, hobbies. Então eu coloquei aqui bolsas de valores, porque aqui na página que eu estou utilizando é a página Bull and Bear for You, que ela é focada em público que faz operações na bolsa de valores, investidores, mercado financeiro de maneira geral. Então, além de eu fazer ali essa segmentação, homens e mulheres, faixa de idade, país todo, eu especifiquei ali que sejam pessoas que tenham interesse em bolsa de valores, day trader e mercado financeiro. Você pode acrescentar várias opções. Por isso a importância das aulas anteriores da gente conhecer a nossa persona, né, a persona do nosso negócio, e da gente saber também qual é o nosso público-alvo. Público-alvo é uma coisa, persona é outro. Público-alvo é mais ou menos essa segmentação padrão que a gente tem aqui. A gente fala de gênero, de idade, de escolaridade, essas informações mais demográficas que lembram o IBGE, né? Censo do IBGE. Quando a gente fala da nossa persona, a gente está falando de comportamento, interesses, hobbies, características, e aí a gente aprofunda muito mais. Então aqui eu escolhi essas 3 opções e olha que bacana, ela me dá já aqui uma estimativa, o Facebook. Olha, o tamanho do seu público é definido, bom trabalho, porque senão ele sinaliza. Se está muito abrangente, muito genérico, ele vai te dando uns termômetros ali, é bem bacana, tá bom? Tamanho do público em potencial, ele está me dando, dentro dessas características que eu coloquei aqui, desses filtros, ele ainda me dá uma possibilidade de atingir 5.900.000 pessoas, ou seja, existe na base de dados do Facebook
dentro disso aqui que eu coloquei, e olha que eu coloquei um interesse bem específico, né? Ele tá me dando um público potencial de mais de 5 milhões de pessoas, tá bom? É muito bacana, gente. A outra forma que a gente tem é usando o gerenciador, tá bom? O gerenciador de anúncios dentro do próprio Facebook. Então, eu recomendo que vocês utilizem bem mais o gerenciador, porque ele vai ter mais recursos e principalmente mais tipos de anúncios para a gente utilizar. E aí, quando criar os anúncios, é importante que a gente organize também de acordo com campanhas específicas. Por que eu falo isso? Você faz um só, ok, tá ali. Mas com o passar do tempo, com várias campanhas, você pode fazer simultâneas. De repente, você tem mais de uma campanha em andamento, você tem mais de um produto sendo anunciado. Então, é importante que você defina. Às vezes, você tem mais de um tipo de negócio, mais de uma página, por exemplo. E então é importante que você separe, organize lá dentro do gerenciador para que você, enfim, não vire uma bagunça realmente, né? Falando no português, claro, é isso. Para que você tenha tudo organizado e vá facilitando aí você administrar as campanhas. E aí você pode fazer essa organização em 3 níveis. A gente tem a campanha, que é onde eu vou definir a categoria mãe lá dos produtos e onde eu defino o objetivo daquela campanha. Depois eu posso, num outro nível, dentro de uma campanha, ter um grupo. Então eu posso ter subcategorias. Se eu tiver uma campanha de conversão de vendas, e aí eu tenho produtos de maternidade e produtos do mercado financeiro, eu divido em grupos, porque aí eu vou criar anúncios específicos. E aí eu não vou fazer essa mistureba dentro do gerenciador. Então eu tenho um grupo lá, né, que é uma subcategoria dos produtos de maternidade, e eu tenho um outro grupo dos produtos de mercado financeiro. E aí o anúncio, que é o terceiro nível, que ele vem ali dentro do grupo, que é o produto específico. Tá, então dentro da maternidade eu tô fazendo anúncio aqui de quadrinhos com o nome dos bebês. E estou fazendo um anúncio de um outro produto que é um curso online de amamentação. Na categoria, né, no grupo ali de mercado financeiro, eu estou fazendo o anúncio de uma mentoria para traders e estou fazendo anúncio de um planner para trade, de um produto, de um serviço. Então, percebem? A gente vai fazendo essas divisões, organizando em cada nível, e aí fica muito tranquilo no decorrer do tempo, conforme as campanhas forem se somando. Elas vão ficando inativas quando elas finalizam, mas elas vão ficar ali arquivadas no gerenciador, porque você pode, num outro momento, querer startar aquele anúncio de novo, ou utilizar aquela campanha como base, combinado? A partir do momento que você escolheu o objetivo da campanha, lá dentro do gerenciador, você vai ter uma tela sem informação nenhuma, porque a gente está aqui simulando o primeiro anúncio, né? Então eu não tenho públicos personalizados. Então é importante que no primeiro uso, né, na primeira utilização, a gente preencha com as informações, parecido com o que eu fiz lá no botão, mas no gerenciador de anúncios eu tenho muito mais opções. Então eu vou definir um público ideal, né, um público personalizado, coloco todas as informações de localização, idade, gênero, idioma, tudo eu vou fazer com base na minha persona e no objetivo que eu tenho para aquele anúncio. E aí, para segmentar de forma mais específica, como a gente fez ali no botão, tem aquela parte de direcionamento detalhado, onde a gente vai colocar interesses, hobbies. Esta parte da segmentação, ela é extremamente preciosa, porque ela vai filtrando e realmente vai trazer para vocês, para que visualizem o anúncio, realmente as pessoas que têm uma probabilidade muito maior de ter interesse de engajar com o teu produto ou serviço. Beleza, feita esta parte, eu preciso definir o posicionamento. Na aula da semana passada eu comentei que você tem tanto nível de detalhe que você pode inclusive determinar a localização da tela onde esse anúncio vai aparecer para a pessoa. Assim como você também pode escolher se você quer que o anúncio apareça só para quem está vendo o Facebook no celular, só para quem está em desktop ou em ambos. Então aqui você vai definir o posicionamento, o valor do orçamento e o período que você vai veicular aquele anúncio. Eu quero fazer só por um dia, eu quero fazer por uma semana, eu vou fazer o mês todo. Você define isso neste momento.
Feita essa parte de configuração do anúncio, aí é a parte de montar mesmo. Quando eu estou lá no gerenciador, eu não estou impulsionando um post pronto, lembra? Então aqui eu já tenho que ter a arte pronta do meu anúncio, o texto que eu vou colocar, e aqui é muito importante todo capricho, toda a criatividade, para que você consiga chamar a atenção ali do cliente para o anúncio. Então é muito importante que seja muito bem feito, muito atraente, porque senão você fala que o anúncio do Facebook não funciona, mas assim, a tua parte foi feita realmente 100%, dando o melhor de si, né? Então você precisa ter muito cuidado com o texto e com as imagens que você vai utilizar. E uma coisa muito bacana e que não é tão utilizada é anúncios através de vídeo. Eles funcionam muito bem. Feito isso, todas as configurações, defini tudo do meu anúncio e já fiz lá a arte propriamente dita, o texto e as imagens, a gente finaliza. Geralmente o Facebook demora alguns minutos só para fazer uma análise, porque é feita uma análise de cada anúncio e a gente recebe uma notificação, geralmente por e-mail, informando se esse anúncio foi aprovado ou não. Tá bom? Aqui a gente tem algumas dicas, então, para que você tenha melhores resultados com o seu anúncio. Acabei de comentar ali no slide anterior, gente, é fundamental. Nem faça, se não for para ter qualidade de imagem e de texto, porque você vai investir, vai gastar um dinheiro e não vai ter retorno. Porque o anúncio ele precisa despertar o desejo, a vontade em quem está ali vendo, ou no mínimo a curiosidade. Senão ele não vai clicar. E se ele não clicar, nada acontece. A imagem também é importante que mostre, no caso de um anúncio de um produto, né, ou de um serviço, mas que mostre o que o produto oferece ao usuário. É muito importante que tenha um enfoque no objetivo, que a pessoa consiga, vendo aquele anúncio, consiga se ver utilizando aquele produto, entenda a mensagem que está sendo passada. O texto, claro, muito persuasivo, utilizando os gatilhos mensais, é um texto muito bem escrito para despertar aqueles gatilhos mentais que a gente também já aprendeu em aula aqui na comunidade, né? E desperte aqueles gatilhos específicos no cliente potencial da gente. Uma outra coisa, se eu vou clicar no anúncio, vai me levar para o meu Insta, vai me levar para uma loja virtual, enfim, para um outro ambiente. É muito importante que essa página de destino, uma página de captura, se você está querendo captar leads, enfim, que essa página para onde o teu cliente ali do anúncio vai ser levado seja de muita qualidade, tenha uma navegação boa, esteja tudo funcionando, um layout agradável, né, uma aparência bonita, imagens de qualidade, que o que está sendo descrito ali, né, que seja relevante, que tenha importância para quem está lendo, de preferência que tenha vídeos também, enfim, tudo que você puder utilizar, mas tem que ser de qualidade, tem que continuar prendendo a atenção do teu possível cliente, tá bom? E qualquer benefício ou recurso do teu anúncio, desconto, frete, se você quiser especificar, né, que é para todo o Brasil, ou que é frete gratuito, um botão de compra, é muito importante que esses itens estejam também bem destacados ali no seu anúncio. Tem uma parte importante para vocês entenderem que diz respeito às regras do Facebook e a esse sistema de aprovação de anúncios. Então, antes de começar, é importante que vocês leiam as regras de anúncios do Facebook, porque isso vai te ajudar a saber exatamente o que você pode e o que você não pode fazer, para que você não tenha o seu anúncio recusado. Principalmente nicho de ganhar dinheiro, a questão de saúde e beleza, determinados produtos que são chamados de um nicho específico aí, o Facebook ele é muito criterioso e muitas vezes ele não aprova. Aquela coisa que já passa uma imagem, uma sensação de propaganda enganosa, de promessa excessiva, o Facebook vai bloquear. Então é muito importante que vocês busquem de todas as formas respeitar as regras do Facebook, porque quando começam a ter muitas violações, né, reprovações, o Facebook acaba banindo a conta de anúncio, porque a gente precisa criar uma conta de anúncio para começar na nossa página, né, para a gente começar a usar o Facebook Ads. E assim, uma vez que você ficou ali consequentemente fazendo, né, violações, você vai ser banido e isso é irreversível. Você perde a tua conta de anúncios. E aí você acaba tendo que
criar uma outra página, enfim, começar todo o processo de novo, tá bom? Uma das coisas que acontece muito, que as agências de marketing digital, enfim, quem trabalha também com gerenciamento de redes sociais vive sofrendo, e quando as pessoas estão fazendo por conta nos seus negócios, elas não entendem. Poxa, eu fiz um anúncio, estava bonito, não prometi nada demais, só que o que acontece? O Facebook está reprovando o meu anúncio. O que acontece? Existe uma regra ali, e quem é iniciante, dito e feito, que acaba se esbarrando nisso e não entende o porquê que foi reprovado, é que o Facebook, ele permite que quando você coloca lá uma imagem no teu anúncio, ele permite só 20% do conteúdo com texto. Então, colocou lá a tua imagem do anúncio, tem que ser um texto bem reduzido, é só uma chamada mesmo. Se ultrapassa esses 20%, ele reprova o anúncio. É uma regrinha, então se você está atento a ela, tranquilo. E para te ajudar a isso, né, a fazer esse teste, se está dentro aí desse percentual, existe uma ferramentinha chamada Facebook Grid Tool. Então essa ferramenta te ajuda, você consegue testar a imagem e ver se está dentro da regra antes de você inserir no anúncio, senão você vai precisar trocar a imagem, enfim, fazer a alteração necessária. Beleza, gente, o anúncio foi aprovado, já está rodando aí, está veiculando. Qual é a próxima etapa? Você vai ter acesso, como anunciante, aos relatórios do Facebook Ads. Então, aqui é uma parte muito importante que você não pode desprezar, não pode ignorar, porque senão você está tendo um custo, um investimento em anúncio e não vai tirar todo o benefício dessa ação. É importante que você aprenda a analisar as métricas, as estatísticas e a realizar testes para que você consiga cada vez mais aumentar os resultados dos seus anúncios. Tá, e assim, não adianta, não fica com aquela preocupação, com aquela neurose de fazer tudo certo da primeira. Nossa, fazer meu primeiro anúncio, tá lá 3 dias aqui no gerenciador de anúncios e você não dá o ok para iniciar. A gente não vai acertar na primeira, na segunda, na terceira. A gente vai iniciar de uma forma no primeiro anúncio, a gente vai analisar as métricas, a gente vai fazer alterações e a gente vai melhorando, é um processo. Para acessar os relatórios do Facebook Ads, a gente vai lá no gerenciador de anúncios, clica na campanha referente àquele anúncio, naquela campanha vigente, e aí vai abrir a tela dos relatórios e a gente tem todas as estatísticas até aquele momento. Os dados, eles vêm para a gente em ordem cronológica do comportamento do anúncio, tá bom? Então começa lá na data que o anúncio foi criado e vem até a data atual. Então a gente consegue ver se a performance está melhorando, se está piorando, mas ela vai vir sempre nessa ordem cronológica que eu citei aqui. E aí, como dica, algumas métricas que são importantes lá dentro do relatório para vocês analisarem todos os dias. Todos os dias, sim. Porque vamos supor que você colocou uma campanha para o mês todo, ou mesmo que seja para uma semana. Já usou lá, investiu 2, 3 dias, não tá bacana? Você pode alterar, a qualquer momento você pode, inclusive suspender, fala, puxa, isso não tá dando resultado, você não é obrigado a ficar os 7 dias, você pode suspender, isso aqui é o bacana, então você tem que acompanhar todo dia. Uma das métricas importantes é o alcance, você consegue ver quantos usuários foram impactados pelo seu anúncio, quantas pessoas esse seu anúncio atingiu. Isso é muito bacana. Uma outra métrica, é o custo, que a gente chama de CPC, porque geralmente é o custo por clique. Então, se vocês ouvirem, o custo CPC é o custo lá do anúncio que vocês estão tendo. Por isso, esse CPC, olha, ele é considerado geralmente custo por clique, só que dependendo da campanha, do objetivo lá que você escolheu, esse custo pode ser levado em consideração por engajamento, por exemplo, por quantidade de curtidas, por quantidade de comentários, de compartilhamento, tá bom? São ações diferentes. Então, o custo pode ter essa variação. A frequência. Você consegue também acompanhar a quantidade de vezes, é uma média, que o anúncio foi exibido para o mesmo usuário. Isso é importante acompanhar. Por quê? Tá lá a Giovana, puxa, ela viu o anúncio 5 vezes já. Né? Então você consegue saber quantas vezes esse anúncio se repetiu para aquele mesmo usuário. E o CTR, isso aqui é muito importante acompanhar. O CTR é o percentual de usuários que clicaram no anúncio. No primeiro item lá, a gente tem o alcance. Eu consigo saber quantas pessoas viram o anúncio, perfeito? O CTR me diz
do total de pessoas que viram o meu anúncio, quantas clicaram realmente no meu anúncio. Então, claro que quanto mais alto o CTR, mais relevante é o meu anúncio, mais ele está funcionando, mais ele está dando resultado. Porque não adianta só, se as pessoas estão recebendo o meu anúncio, não estão se interessando em clicar, eu preciso de repente rever se é o texto, se é a imagem, se é a oferta propriamente dita que eu estou fazendo, ou se é até a segmentação que eu fiz lá do público que não está atendendo a minha expectativa. Olha como é importante a gente utilizar essas ferramentas, tá? E aqui uma dica valiosa para vocês. Porque aí vem a pergunta, né? Poxa, mas eu tô lá definindo um custo, eu tenho lá um custo por clique, né? Ou por ação, independente de qual seja, eu tenho lá o investimento que eu estou fazendo, o orçamento que eu defini, o que é bom, né? Vem a pergunta, quanto é que custa um bom CTR? Porque se de repente eu estou tendo um CTR baixo, provavelmente eu preciso aumentar lá o meu orçamento, a quantidade de valor que eu estou investindo naquele anúncio. Então, mas quanto que eu tenho que pôr então? Vem essas perguntas. Então, quanto custa um bom CTR, né, quer dizer, um percentual interessante de pessoas que estão clicando no meu anúncio, e quanto que eu deveria pagar por clique para que eu considere um anúncio bom? Qual é a resposta, né? É aquela que a Gi sempre dá para vocês e que nem todo mundo gosta, né? Depende. Vocês percebem? A gente sempre está buscando dica, a gente sempre está buscando resposta pronta, a gente quer a receita do bolo, e aí você dá a receita do bolo e vão sair 10 bolos diferentes, e às vezes a massa desanda, é porque não tem resposta pronta nesse mundo, sabe? Essa é a verdade. Enquanto a gente não aceitar isso e trabalhar com essa verdade, a gente fica correndo atrás da dica, a gente fica correndo atrás da resposta pronta, a gente fica correndo atrás da receita. Então, por que depende? Porque tem uma série de fatores que vão impactar nessas informações e no resultado. E porque cada negócio, ele tem a sua especificidade, ele tem um padrão específico, né? Um padrão diferente do outro. Então não adianta se eu pegar aqui, eu tenho um negócio A e você tem um outro negócio e a gente comparar as métricas. Eu fiz um anúncio de R$50 por 7 dias. Qual que foi o seu CTR, qual que foi o meu? Que parece igual, mas não é. A gente investiu o mesmo valor, sim, a gente definiu o mesmo período, sim, param aí as similaridades. Então tenham esse cuidado, né? Porque não dá para eu comparar banana com laranja, né? São negócios diferentes. E aí, qual é a dica, então, valiosa aqui? Uma boa forma de você conseguir medir se o seu CTR e o seu CPC, né? CTR, percentual de pessoas clicando no seu anúncio, CPC é o custo por clique ou por ação que você determinou como objetivo. Para você medir se estão bons, o que você pode fazer, que é bem bacana? Você vai criar uma dupla de anúncios. Você vai fazer 2 anúncios diferentes. Eles vão ter o mesmo objetivo, eles vão ter o mesmo produto, só que vocês vão fazer com imagens e com conteúdos diferentes. E aí vocês lançam os 2 anúncios ao mesmo tempo e você consegue comparar. Então, por exemplo, se um desses anúncios está com um CTR bem mais alto que o outro, né, com uma diferença muito significativa, o que isso está nos dizendo? Que aquele anúncio que você fez, ele é mais relevante, ele está surtindo mais resultado. Então, o que você faz? Pausa o outro anúncio com pior performance. Você não vai gastar, investir, continuar ali com os dias. Você pausa. Você tira aquele anúncio de circulação e para de gastar com ele. Aí você economiza, inclusive, dinheiro. Percebe como a gente consegue administrar? E a última dica, eu já comentei no slide anterior, né, do gerenciador de anúncios, é que você consegue alterar os anúncios, pausar o anúncio ou deletar, apagar a qualquer momento que você quiser durante a vigência da campanha. Então não é uma coisa assim, fiz, está feito, não tem como mexer. É muito bacana a ferramenta, vale muito a pena. Para a gente concluir a aula de hoje, gente, a gente tem que fazer anúncio que seja incrível, tem que ser algo sensacional para que a gente consiga atrair novos clientes. E a gente não vai acertar na primeira, na segunda e na terceira, como eu comentei. A gente tem que ter esse trabalho de estudar, de analisar, de fazer as alterações, de testar. E a gente vai melhorando cada vez mais, né? Porque o sensacional do ser humano é que a gente é completamente adaptável, resiliente e a gente aprende a todo momento.
O nosso processo de evolução não tem limite, não tem parada, ele é constante. Então a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Tá? O Facebook, embora algumas pessoas digam que não, ainda é uma rede social com muito, muito potencial de venda. Ele tem um tráfego muito qualificado. Vocês viram nesses exemplos da aula de hoje o quanto que eu posso segmentar e buscar as pessoas que me interessam realmente. Só que na hora que eu vou fazer um anúncio, eu preciso estudar bem a pessoa com que eu vou falar. Então eu preciso saber quem eu quero atingir com o anúncio, qual é a persona do meu negócio e criar uma comunicação que faça conexão com essa persona. Então o Facebook me dá ferramentas excelentes, só que eu preciso me conectar também com essas ferramentas de maneira eficiente, eficaz, para que eu consiga atingir os meus objetivos, porque é essa conexão da minha comunicação com a persona do meu negócio, tendo como ferramentas todos esses recursos que o Facebook me dá, é essa conexão que vai me ajudar nesse trabalho de persuasão, né, de venda, para as pessoas clicarem nos anúncios e converterem em vendas, ou na ação que eu determinei para aquela campanha. E isso só se torna possível quando eu conheço profundamente as bases do anúncio do Facebook Ads, né? Como que isso funciona na prática. Então, por isso a importância, a relevância dessa aula. Porque às vezes eu entro lá, clico aqui, mexo ali, fuço lá e sai um anúncio. Mas se eu não entendo essas bases, né, não conheço de maneira mais profunda, eu não vou ter os resultados e daí eu acho que o Facebook não funciona, tá bom? Então é muito relevante aí todos esses detalhes ricos que nós aprendemos juntos hoje. Mais uma vez eu fico por aqui, sempre com uma gratidão imensa pelo seu tempo, pela sua companhia. Convido de novo para você fazer parte do canal e do grupo de interação lá no Telegram, onde tem muito mais materiais em outros formatos, além de videoaulas. E a mentoria, onde a gente está ali também dando suporte todo dia, tirando dúvidas e procurando, na medida do possível, ajudar com as orientações. Um beijo grande no coração, sejam todos muito e sempre abençoados e nos vemos na próxima aula.